Bom, pessoal, vamos começar aqui aproveitando. Bom dia a todos. Mais um evento da Cornet, mais um webinar. Hoje a gente tem o prazer de trazer aqui o pessoal da Ricoh. O Fábio Ricoh está aqui representando a empresa. A gente tem o Luiz Gustavo também, representando a RP Studio. A gente vai falar um pouco sobre flexibilidade, né? Eu peguei essas fotos do Você site... pegou foto daqui? Cara, eu peguei do site chamado Office Snapshot. Eu Que sempre sigo. legal. Eu sigo o Office Snapshot porque geralmente tem foto dos escritórios mais bonitos do mundo. E eu tive a grata surpresa um dia que eu entrei no website, estava lendo, estava acessando, olhei, cara, Ricoh, eu conheço, conheço eles. Eu sei onde fica, ali na Avenida Brasil. E estava falando sobre como vocês fizeram essa alteração no showroom. A última vez que a gente fez um evento com vocês, inclusive, você estava começando as obras, que foi o ano passado. A gente fez um café com Cornet, né? Nós levamos vários associados no seu showroom. E a gente quer com certeza fazer outra vez aí. Tem uma dos participantes aqui do webinar, deve ter vários falando: opa, eu tô nessa, eu quero participar, eu Que quero ir. legal, que legal. E a gente vai querer conhecer esse showroom que ficou realmente, Fábio, ficou espetacular, né? Então, Obrigado, obrigado. mais do que o showroom falar sobre isso, né? Eu queria apresentar, né, o Fábio Ricoh, da Ricoh e da Hub, que tem trazido para a gente uma série de novidades em termos de como fazer os novos escritórios do futuro, né? E o Luiz Campos aqui, que é diretor da Cornet, já esteve na Gensler, agora está na RP Studio e trabalha com a gente aqui na Cornet já faz, sei lá, acho que uns 4 anos, né, Luiz? Já estão bastante tempo com a 4 gente, né? anos já. Exato. Eu trouxe os dois para falar sobre novas matrizes de ocupação, né? A gente vai ter um novo normal, a gente vai voltar ao que o pessoal chamava de normal, tá? Eu nem chamo aquilo de normal, mas as pessoas chamam aquilo que a gente tinha antigamente de normal, né? Então vamos ver como é que vai ser. E eu sempre abro o webinar, Fábio e Luiz, com uma pergunta que a gente está fazendo. A gente fez a mesma para o Teco Medina, fez para todos os outros palestrantes que tiveram com a gente. A gente teve aí o Sérgio Atier, o Ivo, sempre perguntando que a gente tem um cenário hoje de muita especulação sobre o futuro, né? Como é que vai ser o futuro do trabalho? Todos nós que trabalhamos nesse mercado tem um CFO atrás da gente falando, e agora? Bom, é possível fazer home office, né? E agora? Como vamos fazer? Né? Então tem uma especulação muito grande sobre o futuro do espaço do trabalho, né? O que vocês entendem como desdobramento, vamos falar em médio prazo, né? Nesse horizonte aí pós-vacina, né? O que vai acontecer daqui para frente? Queria deixar aberto para vocês dois conversarem e tentar explicar aqui para a turma o que vocês acham que vai acontecer com os escritórios daqui para frente, num cenário pós-vacina. Tá? A gente sabe que tem um intermediário, né? Mas o que me interessa é como vai ser daqui para frente depois de uma vacina. Fábio, você pode começar, por favor. Tá bom. Eu tenho uma certeza muito grande que não vai ter modelo. Eu tenho certeza que não vai ter modelo fixo, não vai ter um modelo que vai fix all. Eu acho que vai depender muito do perfil da empresa, se é uma empresa multinacional estruturada, se é uma empresa que está num ramo que está sofrendo disrupção. Acredito que também como que a empresa está lidando com a parte de digitalização, que deu uma acelerada. Então, eu tenho muita certeza que não tem uma solução para todas. E eu acho que quem fala que sabe está sendo extremamente simplório. Eu não acho nem simplista, eu acho extremamente simplório. Eu acho que as empresas estão tendo o desafio de assimilar esses 4, 5 meses, dar uma repensada e começar a se moldar. Eu acho que não colocar todos os ovos numa cesta só. Por isso que eu acho interessante o tópico das matrizes. Eu acho que começar a usar matrizes para tirar proveito de um tema que eu acho que tem se falado muito, que é de diversidade. Mas quando a gente fala de diversidade, acho que a gente tem que começar a abrir um pouco o escopo do que é diversidade. E a gente entender que também tem a diversidade de pessoas que moram numa casa com 1 cômodo, 2 cômodos ou 3 cômodos e tem 2 crianças em homeschooling. Então, o home office pode ser bom ou pode não ser bom. Então, a gente tem que, as empresas têm que começar a olhar um pouco para isso. Agora, uma certeza que eu tenho também é o seguinte: a parte financeira, a parte de custo de ocupação vai pesar muito nas decisões das empresas. Eu acho que todo mundo foca a produtividade
e número financeiro, redução de custo de ocupação vai ser um dos guias para essas matrizes novas. Eu concordo com o que o Fábio está colocando e eu diria o seguinte ainda, é um momento em que a gente começa a fazer o quê? A gente entende que a gente está no momento que a gente conseguiu montar um problema que a gente chamaria de um problema bem complexo, que tem diferentes atores, que tem diferentes pontos de aferição e pontos que podem influenciar toda a cadeia e que a gente tem que analisar de diversos pontos de vista. Então a gente tem que usar vários chapéus para poder analisar o que pode acontecer. E aí começar a fazer os exercícios de criar matrizes que vão começar a criar subcategorias, e aí a gente começa a entender o que vai acontecer dentro de uma linha que eu não chamaria de linha mestra, mas de uma linha guia, né? Que vai poder mostrar. O que a gente sabe hoje, e assim, monitorando alguns clientes que já começaram a voltar, é que alguns deles tomaram decisão de voltar porque a produtividade de alguns dos seus colaboradores estava diminuindo. Então eles começaram a perceber que aquele colaborador que adiantava o trabalho, tinha um poder de concentração para entregar um produto com qualidade no final de um período, na data, esse cara começou a deixar para fazer de última hora, entregar coisas pela metade. Então, algumas empresas tiveram que tomar decisão. Olha, eu não queria voltar, mas eu vou ter que abrir o escritório para algumas pessoas que estão nessa condição, seja por quais fatores sejam, seja porque estão com os filhos em casa também e a pessoa não consegue se concentrar, seja porque mora, e hoje a gente sabe que tem um boom, pelo menos aqui em São Paulo, dos estúdios, ou seja, o cara mora num apartamento de 10 metros quadrados e ele não tem espaço para fazer as coisas, não tem um espaço mais dedicado, e aí precisa voltar. Então, tem várias situações que começam a trazer isso. E um ponto em que a gente conversou, principalmente durante o hackathon, né, o Renato também participou, nós fomos dois do grupo de brasileiros que participou desse hackathon da Cornet, é que algumas linhas de pensamento em relação ao que seria custo, né, do escritório, a gente hoje fala em custo por assento ou custo por headcount, e a gente passa a ter outros tipos de referenciais como a confiança e engajamento. Então, quando você trabalha com confiança, a confiança nos meus colegas, a confiança que a empresa está trazendo algo mais que está tomando conta de mim, os colegas que estão tomando conta de mim e eu estou tomando conta deles. Então, isso vai trazer um novo posicionamento para entender o que efetivamente é o custo do espaço. Porque eu posso entrar num modelo em que eu vou manter o meu metro quadrado por assento, por assim dizer, só que eu vou começar a perder pessoas, porque elas não vão se sentir seguras, aí elas vão querer ficar em casa. Aí, juridicamente, a gente já viu o assédio até mandou um artigo sobre começando a ter consultas na parte legal para dar advertência para o funcionário que não quer voltar, que se recusa a voltar para o escritório, e a empresa mandou ele voltar. Então, o problema se tornou um problema bem complexo, em que a gente não pode dizer, vai ser assim, vai ser assado. Tem que se analisar muito caso a caso, mas mais do que caso a caso, eu preciso analisar que pessoas por trás dessa empresa existem, como elas estão efetivamente se sentindo. Tá? Eu acho que esse é um grande ponto para a gente olhar. E de novo, Luiz, acho que a gente tem discutido isso bastante aqui nos eventos da Cornet, né? A gente não está vivendo um home office, né? Como ele deveria ser. Na verdade, eu carinhosamente chamo de hell office, né? Porque é o filho, eu tenho minha hora de professor aqui, que eu tenho que dar aula para ele de inglês e outras coisas, e a gente tem visto aí realmente que as pessoas têm cada vez mais
focado no trabalho, tentando trabalhar mais, porque também é um escape dessa realidade que a gente está vivendo, que gera um momento de ansiosidade para todos, né? De ansiedade no sentido de que o que vai acontecer no futuro? Ninguém sabe, então vou carcar no trabalho aqui, né? Então acho que isso também influencia um pouco, né? Renato, eu vou falar uma coisa que eu fiz, que acho que é um exemplo, eu vou dar um exemplo de casa, tá? Eu vou dar um exemplo que eu fiz aqui. Eu acho que eu tenho uma sorte, que eu brinco aqui, eu falo assim, eu tenho a chave do escritório. Então, todo dia eu vim. Por quê? Porque eu prefiro vir para cá do que ficar em casa. Mas sou eu só. Então, essa foi a minha realidade. Há um mês atrás, eu abri para todo mundo que trabalha no comercial e no administrativo, quem quisesse voltar para os escritórios. Uhum. E daí eu tive uma sugestão de uma pessoa que trabalha na Ricoh há 36 anos. Ela falou assim, Fábio, por que você não volta e abre o escritório do Belenzinho? Eu falei, puta, ótima ideia. Então, o que a gente fez? Eu tenho um escritório que fica umas pessoas no Brasil, e eu tenho a parte da produção, e eu tinha um escritório que funcionava no Belenzinho, que a gente simplesmente fechou ele. Então, o que a gente fez? A gente abriu ele. Então, o que eu fiz? Quem quer pode ir. Para onde? Para qualquer um dos dois. Só que tem que comunicar para a gente ter 1/3 das pessoas só ao mesmo tempo. A gente fez as divisões, os produtos safe que a gente comercializa, e quem quiser vai. E o que a gente percebeu? Teve uma adesão surpreendente. Então, assim, parece que cansou um pouco ficar em casa. E eu achei que, sem querer, esse modelo de você não ter um escritório só na cidade, ter dois, eu acho que ajuda tanto, e eu acho que ajudou muito. Eu vou falar do meu caso, tá? Porque, de repente, vale como exemplo para outros. A parte da mobilidade é ótima. E outra coisa que a gente percebeu lá a gente tinha um refeitório. E daí a gente mudou ele e agora a gente chama ele de cafeteria. O que quer dizer isso? A gente deixou ele mais... Ele abraça mais, é uma coisa mais gostosa de estar. E as pessoas estão o quê? Estão pedindo Rappi, pedindo iFood, e elas comem lá. Então, assim, em vez de ter aquele deslocamento andando até um local, que geralmente você pega uma fila, se expõe, todo mundo está comendo lá. Pô, distanciado, legal, mas com menos tempo perdido, mais prazer. A gente fez o acerto de menos tempo de almoço, então todo mundo também está saindo antes. Então, assim, eu acho que a gente vai começar a abraçar os pontos positivos primeiro. Então, de repente, ter 2 Naturalmente, escritórios é ótimo. eu acho que você criou naturalmente algo que a gente tem discutido bastante aqui, que é a questão do espaço de trabalho disperso, né? Onde a empresa oferece ao funcionário, vamos dizer assim, opções, né? A flexibilidade que você estava citando, né? Essa mudança também, claro, tem que estar associada com uma mudança pessoal da liderança, né? Focado mais não de onde está o meu empregado, mas o que ele está entregando, né? Então tem uma mudança por trás disso. A gente vai discutir bastante isso lá com a Isabel, se eu não me engano, ela está assistindo a gente no próximo webinar do dia 21. Mas você naturalmente, né, está implementando algo que a gente tem discutido aqui e que algumas empresas ainda tem um pouco de receio de fazer, né? A gente tem visto em alguns webinars, inclusive no próprio Hackathon apareceu algumas discussões de, ao invés de ter um escritório com 10 andares, porque um andar em 10 prédios distintos, né? Para que dê essa opção, né? E essa descentralização que a gente acha que é importante nos escritórios. Luiz, as empresas estão pedindo isso para você? Como é que está isso hoje, Luiz? Olha, eu vou te dizer que algumas delas, e aí pegando um gancho do comentário que o Fábio falou sobre empresas multinacionais estruturadas ou não, o que a gente tem visto e nas conversas é que tem gente que não sabe o que quer fazer, tem gente que tá tendo que olhar para acabou de renovar o contrato, então como é que eu vou fazer isso? Tem gente que tem contrato absurdamente longo e que vai ter que conviver com isso durante um tempo e vai ter que conviver com os espaços vazios. Tem empresas que estão começando a tentar entender que é
para a gente que tá no meio, nesse dia a dia, somente aqui no nosso grupo da Cornet, pessoal que se fala bastante, a gente já vem medindo, né, ocupação já há muito tempo. Mas tem empresas que nunca pararam para medir a sua ocupação. Então, elas vêm falar, puxa, mas eu quero pôr todo mundo de volta. Mas quem é todo mundo no seu escritório? Se a gente pensar que a gente tem uma média de ocupação de 60%, 65%, vai, no máximo, por dia no escritório, e se a gente for mais fundo, analisar que boa parte desse tempo a pessoa não está na estação de trabalho, então a gente começa a dar esse tipo de informação ou tentar induzir as pessoas a analisar esse tipo de informação para justamente entender. A gente tem um cliente que a gente ajudou no caminho de volta e eles tinham um plano de pôr todo mundo no escritório até o final de julho. E assim, eles abriram para 100% das pessoas no final do mês passado mesmo. Outras que a gente fez a mudança deles no começo do ano, eles ainda não sabem nem quando eles vão voltar. E eles já estavam numa matriz de ocupação com um share ratio maior e tudo mais, e vão diminuir mais. A gente até está monitorando para ver o que eles querem fazer. Agora, a questão da descentralização já é um ponto e que entra dentro de um dos possíveis modelos de ocupação. A gente tem estudado aqui e exposto alguns guias para os clientes com pelo menos um leque que envolve pelo menos 4 tipos de direcionamento primários para você poder daí partir para os estudos. Um deles, obviamente, é a descentralização, mas uma descentralização que envolva não só a questão do CEP, e você entender onde a maioria dos seus colaboradores está concentrada. A gente sabe que no passado, para as grandes mudanças de escritório, isso já era levado em conta. Então, se você pegar mudanças como a da Nestlé, mudanças como a da Ericsson, que é 30 anos no mesmo lugar, fez uma mudança, todos esses clientes eles já analisavam o CEP. Eu acho que vale uma segunda análise de CEP, porque nesse meio do caminho as pessoas resolveram mudar, sair um pouquinho, ir mais para o interior ou voltar, e aí reorganizar isso. De repente pode ser que a maioria das pessoas estejam com um CEP muito próximo da tua região, elas se mudaram para lá, e de repente você pode até fazer pequenos escritórios próximos da sede, mas mais próximos da pessoa. E aí ela pode ir a pé. Por exemplo, aqui próximo de nós, aqui próximo de casa, eu tenho algumas multinacionais e alguns coworkings também. Então, a opção passa a existir. E existem outras que a gente está colocando que vão para os nodes de comunidade, o in and out, em que a gente trabalha muito com a questão do giro do escritório, de turnos, ou com equipes que estão trabalhando muito em sinergia naquele momento, a gente vai ajustando isso ao longo do tempo. A gente tem o Culture Club, que aí é uma versão que vai muito para essas conversas que a gente tem tido o local onde a gente vai colaborar, onde a gente vai aprender, onde a gente vai passar conhecimento, onde a gente vai ter aquela sensação de pertencimento, né? E ainda tem um quarto modelo básico que a gente usa para estruturar, que é o coletivo, ou seja, a gente trabalha a questão do neighborhood de uma outra maneira. É um neighborhood baseado em comportamento e não mais no activity based. Então a gente passa a trabalhar em cima de comportamento para criar, digamos assim, coworkings dentro da sede. Então vários coworkings para você evitar que as pessoas se juntem muito. Legal. Eu vou falar uma coisa que eu vi aqui no chat. Eu acho que quando a gente fala de matriz, eu acho que a gente não falou alguma coisa porque pode ser que esteja subentendido. Eu acho que a gente fala matriz de ocupação, tem escritório próprio, cowork monousuário, home office, usar estrutura de terceiros como cafés, que se usa muito fora do Brasil. Eu acho que quando a gente fala de matriz, esses 5. Eu só vou falar um pouco do modelo mental que eu uso para algumas decisões que eu acho que vale levantar aqui. Eu acho que a gente não pode ser impactado por notícias. A gente tem que ser impactado por tendências.
Contando um caso meu, que eu acho interessante contar exemplo, porque a gente começa a tangibilizar. Há 4 anos, quando eu criei uma empresa que faz locação de imóveis, que é a Hub, para concorrer diretamente com a Record, o que eu vi? Se eu não fizer isso, o cliente vai acabar achando alguma alternativa e eu vou ficar para trás. Qual que é a tendência que a gente viu? É flexibilidade. Flexibilidade é uma macro tendência. Do mesmo jeito que se a gente voltasse 12 meses para trás, a gente já está falando aqui, com certeza, de área colaborativa e a gente já está falando de retenção de talentos. A gente não falou essas 2 palavras aqui. Por quê? Porque mudou a prioridade. Isso continua sendo prioridade, mas mudou o peso dela. Então, assim, a gente precisa pensar em macro tendências, que é o quê? Flexibilidade. Flexibilidade, o outro ponto que eu acho que é macro tendência é aumento de produtividade. E quando eu penso em aumento de produtividade, vamos dividir a agricultura, pode parecer uma coisa muito louca, mas é como eu penso, agricultura, indústria e escritório. Indústria, se a gente pensasse há 100 anos, a gente falava, pô, a população mundial vai aumentar. Nossa, então as indústrias vão aumentar muito em metro quadrado. Só que tem o ponto da tecnologia, velocidade de produção, just in time, lote pequeno personalizado. Então as fábricas não aumentam na proporção que a população aumenta. A mesma coisa na agricultura. Não precisa aumentar proporcionalmente o hectare por população. Isso aumenta a produtividade. Agora, vamos trazer isso para o escritório. Qual que é a pauta disso? É só eu pegar, isso a gente fez, a quantidade de layout de metro cúbico de armazenamento por pessoa, de 10, 5 e agora caiu mais de 70%. Isso é produtividade de espaço. Daí, então, assim, o escritório, aí eu vou falar, pegar essa macro tendência e trazer para o nosso. Os escritórios não vão aumentar de espaço. Por quê? Porque vai ter a matriz do home office, vai ter a matriz do cowork, vai ter a matriz do escritório satélite, vai ter a inteligência artificial, vai ter a digitalização. Agora, para tudo isso, a gente tem que pensar o seguinte, a minha empresa, a minha função na empresa está refletindo essas mudanças? Ou simplesmente estou fazendo o jogo de lado? Eu estou fazendo diferença? Eu estou propondo coisas completamente fora da caixa? Porque eu acho que a gente tem que fazer valer nosso dia. A gente não tem que jogar de lado. A gente tem que pensar, pô, essa é uma matriz, pô, transformar de repente o refeitório, com uma palavra pejorativa. Putz, a gente mudou de nome, deixou mais legal, fez uma experiência nova. Daqui a pouco pode mudar. E daí, quando eu falo disso, eu falo de flexibilidade. Eu acho que a gente tem que abraçar flexibilidade, produtividade, e não tenho dúvida. Gestor de empresa vai querer melhorar o número de produtividade. Quer dizer o quê? Menos custo por entrega. Eu não tenho dúvida disso. Fábio, pegando esse gancho da flexibilidade, onde você acha que os proprietários podem, vamos dizer assim, pensar diferente, oferecer modelos de negócio que atendam as empresas num futuro mais flexível? Ou seja, o que você vê que o proprietário pode oferecer? Porque a gente está falando muito de quem está alugando, né? O tenant aqui. O tenant está com problema, o tenant tem espaço demais agora, talvez, e aí precisa repensar. O que você acha que pode vir do outro lado, né? E até mesmo o que a própria Hub faz, né? No sentido de sale leaseback de imóveis, coisa que a gente não vê isso comumente no mercado. Eu vou falar então isso do sale leaseback, e eu vou falar uma visão que eu tenho do imóvel, tá? Primeiro que, assim, quando eu entro no mercado de propor o mobiliário as a service, eu entrei tanto no aluguel do móvel por 6 meses, 1 ano, devoluções, como a gente entrou no sale leaseback. Falar um dado interessante do ano passado. O ano passado a gente fechou 28 milhões de reais de sale leaseback. Quer dizer, de imóveis. De imóveis. Isso aqui é interessante. Daí é interessante quando a gente fala de imóveis, fala assim, imóveis é uma commodity. Puta, de fato é. E não vou falar que não é, que é especial. Puta, não é. É um hardware, é um computador. Só que ele é tão mal precificado porque você compra caro, não tira o valor dele, fica no balanço 10 anos. Então, assim, a gente fez
3 operações de sale-leaseback, melhorou muito o cliente, o ROIC, melhorou um deles que foi um decommission, a gente retirou e está armazenando, então ele não paga mais por isso. E assim, a gente acaba aplacando alguns anseios do cliente. E assim, de novo, é solução fora da caixa. Da onde que veio no cliente? Um veio do diretor financeiro, um veio de um assistente de facilities, esse eu achei fenomenal, e outro veio de um gerente de facilities real estate. Mas, quando você falou do proprietário, eu vou falar uma coisa que eu tenho olhado e eu acho que a gente tem que mudar e tem que levantar a bandeira, que é aquele decommission. Aquilo eu acho um pecado. Quer dizer, o proprietário pede para fazer um decommission, a empresa que está saindo, ela contrata alguém para tirar tudo que está dentro do escritório, sendo que daqui a 4 meses alguém vai colocar alguma daquelas coisas lá de novo. Então assim, não adianta a gente pegar e falar que a gente é ESG, que a gente é sustentável, que a gente abraça a árvore, mas a gente joga fora carpete, mas a gente joga fora cabeamento CAT6. Está errado. Está errado. A gente tem que pegar e abraçar essas causas. E eu acho que o proprietário tem que começar a mudar o nome de ocupante para usuário cliente. No final das contas, falar usuário é a mesma coisa que eu escutava o pessoal de tecnologia falar que ele tinha recursos. Eu falei, o que é recursos? São pessoas. Quer dizer, o cara chamava pessoas de recursos. Está errado. Do mesmo jeito, você chamar ocupante, está errado. É cliente. Então, assim, eu acho que se o proprietário, eu estou falando uma coisa que eu acho, né? Se você começar a ter alguns ativos que fazem parte do teu imóvel, nossa, você vai precisar dar menos carência porque já vai estar semi-pronto. Eu acho que tem tanto ganho nisso. Aí eu estou me metendo um pouco num ramo que é colateral ao meu, mas eu escuto muito cliente aqui. Eu gosto muito de escutar para ver oportunidade, para ver um mercado quadrado, para ver o que a gente pode arredondar. É isso. Não, fantástico. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. A Alessandra fez uma pergunta muito bacana aqui, Luiz, que eu acho que é interessante para a gente, nesse momento que a gente está falando de flexibilidade dos escritórios, né? A cultura organizacional, né? A tal da flexibilização, né? Tem muita gente dizendo que se perde um pouco da cultura organizacional porque a gente está trabalhando longe, não se encontra, e tem uma discussão muito grande de ter o escritório como um hub de colaboração, de todas as atividades são centradas no, vamos chamar assim, no branding, né? Na marca da empresa, né? Agora, a pergunta dela é quais medidas existem para a manutenção da cultura organizacional com tanta flexibilização que está sendo pedido, né? Quer dizer, a gente vai ter um andar em 10 edifícios diferentes, como é que a gente põe o branding lá? Ou a gente não vai ter mais, né? Como é que é isso? Olha, nesse caso, eu vou até juntar com a pergunta do Carlos Balck, que ele também comentou sobre escritórios descentralizados. No caso da CVC, é muito isso, apesar deles terem a sede ali no ABC. E vou dar um spoilerzinho, né, uma introdução para a fala da Isabel semana que vem. Quando a gente fala de imagem, aí eu vou emprestar um pouquinho da nossa parte de consultoria de imagem pessoal, né, que a Roberta faz, e dizer o seguinte: a gente quando passa uma imagem, nós, pessoas, a gente, quando encontra todo mundo, as pessoas conseguem entender, puxa, o Luiz é assim, o Luiz é assado, o Luiz ele passa essa mensagem ao mesmo tempo, e não interessa onde eu esteja, se eu esteja em casa com os amigos, se eu esteja num bar com os colegas, se eu esteja no escritório, eu passo uma imagem, sempre é aquela mesma imagem. O mesmo a gente pode transferir para as empresas. A imagem da empresa somos nós. E o que acontece? E muitos falam, não, mas eu não estou indo para o escritório, eu não estou sentindo aquele ambiente, estar junto. Mas existem outras maneiras de você conseguir trabalhar essa imagem e manter o nível de engajamento. O grande problema é que você começa a perder engajamento. Então, eu acho que tem um trabalho muito forte das pessoas de RH e das pessoas que são o que a gente chama de
curadores da cultura organizacional, que tem agora um trabalho muito forte e até, eu diria até um trabalho desafiador mesmo. Eu não tenho aqui uma fórmula para dizer como isso poderia ser feito, mas para justamente entender, porque como eu falei lá no começo da minha fala, lá no começo do nosso webinar, você está no momento em que várias pessoas estão com um declínio muito forte da sua produtividade por não estarem no escritório, não ter essa sensação de pertencimento. Mas, ao mesmo tempo, você tem um grande grupo que já fazia home office. Então, nas pesquisas recentes, você percebe que tem muita gente que já fazia home office. Você, Fusaro, é um exemplo, assim como nós temos outros aqui, o Esposel e tantos outros colegas da diretoria e associados, que já faziam home office pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Eu conheço gente da Cisco, por exemplo, que vai para o escritório 1 vez a cada 15 dias. Gente da Salesforce, que é a mesma coisa. E eu conversando com eles, eles não perderam essa cultura. O que eu entendo é que passa muito por um processo evolutivo da empresa de entender essa dispersão como uma oportunidade de fazer o engajamento de uma outra forma, né? Você consegue manter... E aí a gente tem que emprestar um pouco do que acontece com as marcas do varejo, né? Como é que você se mantém fiel a uma marca? Você é um consumidor, você paga por aquilo, é pior ainda. Como é que eu consigo manter a fidelização de uma pessoa que paga um produto? Vamos pegar alguns exemplos. Reserva, Apple, num serviço de empresa para empresa, os produtos da Oracle, né? Como é que eu mantenho esse engajamento? Então, a gente tem que emprestar um pouco desse outro olhar, e aí o Fábio fala muito em a gente sair do quadrado e olhar um pouco mais para o que acontece à nossa volta como um todo e ser mais multidisciplinar no olhar para essa cultura, para daí emprestar de outros setores elementos que são de sempre deles e a gente trazer para a nossa área corporativa. E aí começar a ter esse reengajamento. A própria Alessandra, a Hayworth, anos atrás, resolveu mudar o modelo de negócio para a América Latina e ela não tem showroom, não tem escritório, cada um trabalha do seu home office, de um coworking, seja lá como for. Mas, né, a Alessandra, você está me ouvindo, você não me deixa falar, cometer um equívoco aqui, mas toda vez que eu converso com ela, eu percebo esse engajamento e essa presença do Sou Hayworth. Então, eu acho que passa muito pela maturidade da empresa e entender como ela pode fazer isso e ela passar por um processo evolutivo. Muitas empresas que sempre estiveram com o modelo tradicional, 1 para 1, sentando na mesinha, com o chefe só aceitando que a pessoa está trabalhando se ela estiver sentada na frente dele. Não interessa se ela está lá na paciência, jogando Fortnite no computador, mas ela está lá no escritório na frente dela. E ela está olhando ativamente para o computador. Então, ele está trabalhando, ele está produzindo. Esses caras vão ter uma dificuldade muito grande de entrar nesse novo modelo, mas é possível. Se consegue fazer. E essa coisa um pouco... Esse engajamento também passa pelo mobiliário, Luiz e Fábio, porque, por exemplo, o Fiasco escreveu aqui, o problema de fazer o decommission é que as empresas têm padrão de mobiliário, layout, não quer abrir mão disso, então é difícil. Eu lembro de algumas empresas que eu trabalhei antes, em que a gente fazia alguns escritórios, alguns locais, onde a gente aproveitou móveis, né? E foi possível quando a gente falou assim, olha quanto vai custar menos, né? E o cara, pô, vamos, né? Mesmo, né? Mas tinha aquela questão, puxa, mas não é branco e azul, né? Mas peraí, gente, você quer branding, põe na parede lá o nome da empresa, né? Alguma coisa assim, porque não vai influenciar tanto a cor do móvel para o funcionário. Você vê isso, Fábio, bastante nas empresas com Eu vou falar essa uma coisa dificuldade, né, de flexibilizar. eu acho que uma coisa que eu defendo é o touch and feel, né? Eu acho que quando a empresa é multinacional, acho que é interessante isso de manter o touch and feel global, né? Acho que isso vale muito, né? E acho que vale o não testar o novo se aquele padrão já está em pé, testado e funcionando. Então, assim, quando eu falei do decommission,
eu não falei desse aspecto mais soft do mobiliário, mas eu falei de uma parte talvez mais de infraestrutura, que eu acho, de fato, eu acho um pecado. Eu acho que, não estou falando isso para defender o meu ainda, o móvel, né? Pelo amor de Deus, de fato, tá? Mas eu acho que quando eu falei do decommission, é sério isso, tá? Eu acho que o decommission, eu achei mais de aspectos mais estruturais, que eu vejo um pecado. Agora, falar uma coisa de decommission muito louca, tá? Nesses 4 últimos meses, eu tive um pouco mais de, não, um pouco mais não, quase 15% da carteira nossa de locação foi devolvida. Então, isso equivale, eu passei para metro quadrado aqui para falar, porque eu falo em quantidade de postos, muitas vezes a gente não assimila, deu mais de 18 mil metros quadrados de espaço que a gente retirou mobiliário. 18 mil metros quadrados devolvidos é metro quadrado demais. Então, não tem como falar, não, a vacância vai ficar alta, vai ficar baixa, não, vai ter pressão. Eu vou falar, Também concordo com você. eu senti a devolução na pele. Não é preço de metro quadrado que vai flutuar conforme IPCA, não. E eu vou falar, e isso daí eu fico pensando, é ruim, mas também para o meu negócio, mas é bom porque a gente teve clientes que exerceram aquela opção que eu dei de devolver. Agora, quantos deles estão jogando fora os produtos que estão dentro do escritório, mobiliário, estou falando do meu mercado, quantos jogaram fora mobiliário, ou estão tendo que vender, ou estão tentando fazer leilão, ou estão tentando dar para os funcionários porque abraçaram a compra. Então, assim, eu acho que a flexibilidade é exercida na crise, porque devolveu, acabou, você corta da linha, não tem despesa, acabou, vamos para a próxima. Eu acho que isso é um ponto brutal. Vou só falar uma coisa, Luiz Renato, que eu li anteontem, que eu acho que vai corroborar com essa devolução. Anteontem eu li no jornal o presidente do Itaú falando que o home office vai continuar pelo menos até janeiro. E que ele até usou um termo que eu nunca tinha escutado, que era home first. Então é o seguinte, não é a gente do nosso mercado que está falando. É o presidente do maior banco privado do Brasil, que deve ter uma quantidade de funcionários que eu não tenho ideia, mas deve ser tipo 80, 90 mil metros, deve ser um dos 5 maiores ocupantes do Brasil, falando que vai abraçar o home office até janeiro e que vai ser home first. Então a gente pensa, setor bancário, gente extremamente inteligente, só fera falando isso. O que vocês acham que vai acontecer o ano que vem com isso? O que vocês acham que vai acontecer? Tá claro. Tá claro. Isso vai acontecer mesmo, né? E acho que aí vai testar muito o engajamento, né? Que é uma questão aqui que o Luiz Esposel está colocando aqui no chat. Eu acho muito interessante. A gente está sendo cada vez mais testado quanto ao engajamento, o real engajamento que a gente tem com a empresa, né, Luiz? Porque a empresa reforça isso no escritório, seja com branding, seja com um local onde as pessoas se sintam na casa da empresa, né? Mas a gente vai ter cada vez mais essa pressão sobre o engajamento no home office, né? Como é que vocês trabalham isso em termos culturais, Luiz? Olha, é engraçado, né, que a gente tem os nossos... A gente está fazendo um trabalho, a Isabel e nós estamos fazendo um trabalho em conjunto. E é engraçado que você vê a gente faz uma série de webinars com o pessoal e você vê que teve um cara de comunicação, olha só, uma pessoa só dentro de um grupo bem grande. O cara vai fazer o call, ele põe um banner ou uma imagem de fundo, que nem a gente faz aqui, com a empresa. Só aquilo ali, você já conseguiu virtualmente se colocar, olha lá, pronto, você já conseguiu colocar. O que eu acho que acontece é que, de novo, eu vou voltar naquela questão das novas métricas. Confiança. A métrica de confiança, o trust, vai ser um grande motor, na nossa visão, um dos grandes motores desse engajamento. Porque a partir do momento que você vê
a empresa tentando te ajudar de diversas maneiras, seja descentralizando a sede, seja promovendo uma série de melhorias, seja criando políticas de trabalho remoto, teletrabalho, ou trabalho de home office, ou o benefício do home office para mais pessoas dentro do universo da empresa que é muito grande, você está mostrando para o seu colaborador que você está realmente preocupado com ele. E aí isso começa a criar um tipo de relação que ela deixa de ser uma relação profissional, ela passa a ser uma relação também emocional. E quando a gente passa para essa relação emocional, a força que isso tem para aquela pessoa defender a empresa, estar ali para o que der e vier daquela empresa, ó, eu estou contigo e estou para valer, ela é muito maior. Ela é muito maior. Exemplos de marcas que têm essa relação emocional, né? Apple é uma relação emocional. Eu digo que a Nike tem uma relação emocional com seus consumidores, assim como em outros produtos você vai fazer pesquisa de mercado, né? As 10 marcas que vêm na cabeça das pessoas, você vai entender que essa relação vai muito além uma relação de consumo. Não interessa se o produto é caro, se o produto é barato, se o produto é XY. Tem uma relação emocional de essa empresa, vamos citar o exemplo da Patagônia. A Patagônia, o mote dela é uma marca de um produto que dura para sempre. E que você pode trazer o seu casaco. Depois de 10 anos, a gente arruma ele para você continuar usando. Imagina as pessoas que trabalham lá, que com certeza a Patagônia tem uma política de home office, tem toda uma política externa. Quando você tem esse tipo de engajamento, as pessoas que trabalham lá acreditam naquilo que está sendo vendido, a gente passa para essa relação emocional, então o seu nível de engajamento passa a ser outro. Não é... A gente transcende uma questão que, por exemplo, o Google faz, que é, eu ofereço tudo para você dentro do escritório, para você ficar aqui dentro. Cara, e se eu não quiser ficar aqui dentro? E se eu quiser passar 3 meses no deserto do Utah, fazendo hiking e trabalhando de lá? Eu continuo sendo da empresa. Se você me permite isso, o meu engajamento com você vai continuar o mesmo, se não maior. Porque você está me permitindo viver, né? E aí a gente entra num outro ponto que as pessoas falam a vida profissional e a vida pessoal, o equilíbrio entre os dois. Gente, a gente tem uma vida só. A gente tem uma vida. O que a gente faz com ela e a maneira como a gente leva ela e como a gente faz as escolhas ao longo dela é que vão dizer tudo isso. Então, existe uma integração. Não é mais, eu tenho isso e tenho aquilo. Não. Você tem uma vida. E as atividades de trabalhar, de almoçar, de ter o lazer, de ter o esporte, são todos itens da sua vida. E aí cada um de vocês vai trabalhando isso de alguma maneira. E as empresas têm que entender isso, como é essa questão vida. E aí você trabalhar em cima e aí você consegue engajamento mesmo não tendo uma sede onde você diz com logo grande lá na frente do prédio, daqui é fulano de tal. Até o Carlos Bal, que está dando um exemplo aqui, ele vai ser palestrante nosso dia 28, Fábio, que não é só o Itaú, tem outras empresas, né? O caso que está todo mundo falando é da XP, que a gente não sabe se é verdade ou não, se é só porque está negociando um contrato ou é com uma coisa real, tem outras empresas que falam muito, e acho que cada empresa dos associados que estão aqui hoje tem essa discussão, algum CFO, alguém perguntando, e agora? Né? O que a gente vai fazer com esses escritórios? Já que se viu que se funciona sem eles, né? A flexibilidade é o caminho. Talvez essa pandemia foi como um catalisador, né? Algo que se colocou na fórmula e acelerou algumas coisas que já eram tendências. Porque coworking não é novo, home office não é novo, são coisas que já aconteciam. Agora talvez seja um pouco mais de ver isso de uma forma um pouco diferente. Usar mais, né? Exato. Usar mais, né? A gente vai começar a usar mais, vai ter menos, acho que a gente vai ter menos... Porque quando você falava que estava no coworking, né, automaticamente tinha algum preconceito, né? Você imaginava, o cara não tem dinheiro,
ou é tipo startup, né? Você sempre vinha com esses preconceitos que eu acho que tem que acabar. Tá errado. Eu acho muito interessante, quando eu comecei na Cargill, e alguns dias eu ia no escritório da Cargill, e outros dias eu ia no escritório da WeWork, que é o prédio atrás. Como eu tenho aquele cartão deles, eu ia, às vezes, trabalhar lá em vez de trabalhar no prédio da Cargill. E aí eu tive um call com o meu chefe, ele me ligou numa sexta-feira, 4 da tarde, né? Dentro da WeWork, sexta-feira, 4 da tarde, aquele lugar de chopp já está funcionando e o pessoal está jogando ping-pong, né? E aí ele olhou e falou assim, onde você tá? Você tá na Cargill? Eu falei, não, eu tô na WeWork. Ele, porra, gostei, mostra pra mim como é que é o ambiente aí, que eu achei bacana. E é um cara de quase 70 anos de idade, mas que tem uma cabeça muito aberta e que entende que cada um trabalha de onde quer, contanto que entregue o resultado, né? Muito mais essa mudança na liderança, de que não é ver o meu funcionário sentado na minha frente trabalhando, mas sim como é que ele entrega aquele resultado lá com qualidade, né? Que é um pouco aqui, né? O José Luiz Concha, que é da Gensler, teve com a gente lá no Hackathon, ele estava no meu grupo, inclusive, escreveu aqui em portunhol, segundo ele, fantástico, portunhol. Ele está falando, olha, que é a questão de construir o capital social, né? E eu acho que passa Exato. muito pela liderança, de como a liderança se comporta com essa flexibilidade. Porque tem pessoal que é old fashion que fala assim, não, eu quero o cara sentado na minha frente, eu quero 2.000 metros quadrados de escritório para todos os meus 600 caras sentados ali e eu fico tocando um tambor. Esse cara tá fadado ao insucesso, não? Com a flexibilidade, gente? O que Mas aí vocês a acham? tendência, né? Não só ele, né? A organização que ele vai liderar vai perecer. Exato. E assim, esse capital social tá muito, fala muito dessa maneira de você você ser um embaixador da empresa, independentemente de onde você esteja. Né? Agora, a gente nunca teve tanta exposição de pessoas da liderança para toda a empresa. Isso acho que foi um dividendo brutal desse período. Eu acho que as empresas conseguiram ganhar muito com relação à cultura, muito, porque eles começaram a ver quem que tá na direção das empresas, que muitas vezes as empresas grandes não tinham essa visão. Acho que isso foi uma coisa fenomenal. Aí eu acho que é dividendo da digitalização, das reuniões não presenciais. Eu acho que isso foi ótimo. Eu acho que isso ajuda muito o engajamento, né? E como que o líder guiou essa empresa nessa fase. Se ele pegou e mandou embora indiscriminadamente, fez cortes sem ter empatia, eu acho que as empresas passaram por provas muito grandes de executar aquilo que era falado, né? Ou não executar. Eu acho que isso foi um dividendo fenomenal. E a Tem nossa uma coisa. exposição como profissionais de corporate real estate hoje está cada vez maior, né? Por isso que a gente tem feito os webinars sempre focando nesse assunto que tá na mesa de todo mundo, né? Até o Balco está falando aqui, eu estou com essa discussão com o RH, CFO, CEO lá, que é o Leonel Andrade, conheço ele do tempo do City Financial, está lá na CVC agora com uma hercúlea função de, né, voltar ao mercado de turismo, né? Então, assim, acho que todo mundo está nessa discussão de como vai ser o escritório do futuro, qual vai ser a flexibilidade ou não, como é que a gente vai trabalhar. E tem muita empresa que ainda não sabe o que fazer, está naquele primeiro passo ainda de vamos voltar para o escritório semana que vem, não, mês que vem, e fica adiando uma situação em vez de focar no que vai ser no futuro. Olha, vamos voltar só fica até o final do ano trabalhando de casa, sorry, é o que tem para hoje, ou até sair uma vacina, e vamos pensar como vai ser daqui para frente o futuro, né? Como é que vai ser esse novo formato de trazer a empresa com um novo tipo de escritório para reter talentos, né? A questão de reter talentos é sempre importante. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de poder olhar para dentro, assim como nós todos estamos olhando para o nosso estilo de vida, aquilo que a gente vinha fazendo até o momento que a gente se viu obrigado a trabalhar de casa, é o work from home, que não era, a gente não está fazendo home office, né? Muitos de nós estamos fazendo work from home, né? E assim como a gente está olhando para o nosso estilo de vida, coisas que a gente está descobrindo como pessoas. A gente até brinca, né? A pessoa tá em casa e ela descobriu que ela tem um monte de coisa para arrumar em casa, né?
ela chega, ela olha lá para a sala dela e fala, caramba, olha aquele canto daquele teto, eu vou ter que arrumar aquilo lá, não vai ter jeito. Tá vendo que a torneira tá pingando faz 3 anos e agora ela está incomodando ele porque ele está todo dia em casa. Então, assim como a gente está promovendo essas mudanças nas questões mais pessoais, é uma grande oportunidade da gente olhar para o que a gente vinha, para o que a gente fez até hoje e de que maneira, a que custo, e entender como a gente pode. Eu falo muito em legado, né? As empresas têm muito legado e a gente teve uma época que a gente trabalhou com a Faber-Castell e eles fizeram um processo muito legal de entender qual seria o legado deles se eles deixassem de existir naquele instante, do dia para a noite. A gente deixou de existir. Então, pensar muito nesse legado, né? E entender como ela pode se manter relevante, viva, com pessoas que defendem, eu não vou falar de engajamento, eu vou falar de defender a marca, ser aquela marca, a partir do momento em que a gente puder voltar a estar bastante tempo juntos, né? Vamos falar não digo pós-liberação da vacina, mas pós-vacinação, né, de um grupo grande de pessoas, né, que a gente possa ter as políticas de vacinação em andamento e aí a gente possa ter uma certeza maior de que a gente vai poder ter um jeito de se encontrar, de estar junto, mas sem tanta neura de se preocupar com o que pode acontecer, com o psicológico mais tranquilo, né, que o nosso psicológico hoje está destruído. A gente, assim, só para encerrar, gente, já são 10 horas, a gente tem geralmente 1 hora de webinar, porque também a gente tem pessoas, a gente está de call em call, né? A gente praticamente passa o dia em várias reuniões virtuais, encontrando as pessoas em cada um dos seus trabalhos. Eu queria que você deixasse uma última questão, responder rapidamente, falando de espaço de escritório e flexibilidade. Qual é a tua visão de futuro, curto prazo, quanto a como que a gente vai ter em termos de taxa de vacância, novos formatos, né? Uma forma bem simples e direta para a gente resumir e encerrar nosso webinar. Fábio, o que você acha? Eu gosto que você tem ideias, você tira as ideias de lugares que eu nunca esperei, né? Muito bacana isso. Assim, cara, de onde ele tirou isso? Fantástico, eu nunca pensei nesse ponto. Adoro isso, Fábio. É que eu tento sempre pegar exemplo de ramos que são mais evoluídos que o nosso. Eu não invento nada, eu sempre tento pegar alguma coisa que funciona em outros setores. Exato. Eu vou falar só uma coisa que a gente fez há 4 meses atrás, que eu acho interessante, acho que vale jogar a pauta aqui. A gente lida aqui na Recon, na Hub, a gente lida com um perfil de cliente muito amplo. Tanto empresa grande, pequena, multinacional, nacional, em crescimento, redução. E a gente fez um match que eu achei super interessante, que foi uma redução de espaço, uma devolução de uma laje. A gente casou indicando um cliente nosso que estava buscando na mesma região. E da onde que nasceu isso? Nasceu do departamento de projetos. Em projetos estava o layout para orçar a desmobilização e mais ou menos no mesmo prédio estava orçando uma nova. O que a gente fez? Apresentou um para o outro e gerou o quê? Negócio. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar muito no cliente. Eu penso muito no cliente, penso basicamente a audiência que está aqui. Mas eu acho que a gente também tem que pensar muito no cliente nosso, vocês, nos funcionários que usam o escritório, os colaboradores, mas a gente também tem que pensar muito na direção e o que a direção quer. E eu vou falar, eu acho que a gente tem que levar muito a pauta a parte produtiva, a parte de capital, a parte de dinheiro. Se alguém me falar que ganhou dinheiro comprando móveis, se alguém me falar que ganhou dinheiro comprando escritório, montando escritório, para mim vai ser bom porque eu vou aprender um pouco a mais. Porque na maioria é um investimento que contabilmente vale muito mais a pena você fazer um as a service, um co-work, um BTS de interiores, usar flexibilidade em favor do mundo, da velocidade que o mundo está andando. Então, assim, eu acho que vocês têm
um cardápio de soluções gigantesco. Tem que começar cada vez mais a diluir o risco em várias alternativas. É isso. Maravilha. Luiz, diga lá. Para resumir, eu acho que é um excelente momento para a gente repensar. Assim o Fábio falou, nós temos N possibilidades. E dessas N possibilidades, elas podem se desmembrar em ainda outras. Eu acho que a gente tem que realmente repensar. Não adianta querer que, não, eu vou botar todo mundo de volta ao escritório, eu vou fazer as soluções lá para manter. A gente não pode garantir 100%. Não existe essa garantia de um espaço 100% seguro. Então, já que nós já estamos na situação, monitorar a situação e já começar a pensar, a repensar. E aí ver todas as possibilidades, conversar com várias pessoas, não ficar só em uma opinião. Eu acho que a gente tem que conversar muito. E aí começar a entender para onde a gente pode ir. E aí aquela ideia que parece ser a mais interessante para a sua empresa, dentro do seu setor, caminhar com ela e começar a prototipar. Eu acho que esse é prototipar virtualmente as ideias para ver o que pode acontecer e aí, assim que for possível, começar a implantar gradativamente, sem pressa. Eu acho que a gente não pode ter... a gente já evoluiu bastante, agora a gente tem que respirar e aí começar a dar baby steps aos poucos. Maravilha. Luiz, Fábio, queria agradecer muito a presença de vocês hoje aqui no webinar. Obrigado. Convidar todos. Foi ótimo conversar com vocês. Fiz um webinar com bastante conteúdo e um networking aqui de qualidade que a gente consegue fazer. Trazendo hoje aqui, a gente teve um número grande aqui de participantes, depois eu divido com vocês, mas foi muito bom ouvir vocês e ver outros pontos de vista, né? Como disse o Luiz, a gente tem que ouvir todos. Acho isso extremamente importante. E obrigado pela participação, pelo tempo de vocês e bom final de semana a todos. Divirtam-se. Eu que agradeço. Bom final de semana, pessoal. Até mais, hein? Obrigado todo mundo. Obrigado, Renato, Luiz. Tchau, tchau. Tchau, gente.